Quais são os clubes interessados em Luan e por que o São Paulo decidiu vender seu volante? No vídeo de hoje do canal do Nicola te trago essas duas respostas. Quero falar sobre Leila Pereira com a faca e o queijo na mão para virar presidente do Palmeiras. Conto ainda sobre o Atlético Mineiro, que desistiu oficialmente de Renato Gaúcho e concentra seus esforços em Cuca. Tem novidade política no Flamengo. O braço foi esquecido da festa pelo título e isso causou um mal-estar. Para completar, falo também sobre o Vasco, que vai oficializar Marcelo Cabo como seu novo técnico e cogita pedir na justiça 100 milhões de reais. Por último, ainda falo sobre Thiago Neves renovando no Sport e Valtão se mudando para o Vitória. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar as informações, rápidos recados. Primeiro queria pedir para vocês deixarem like no vídeo e se inscreverem no canal. Depois queria lembrar vocês que nessa segunda-feira, meio-dia, começa o programa do Nicola aqui no YouTube. O horário ainda não está definido, só nessa segunda-feira que vai ser meio-dia, na terça provavelmente às 8 da noite. A gente ainda vai entender melhor o horário que vocês gostam e eu vou avisando para vocês a respeito dos horários dos programas. Mas a gente estreia nessa segunda-feira a partir do meio-dia com Benjamin Bach como convidado, espero todo mundo. Combinado? Só mais um recado importante, queria contar que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Com o OneFootball você não perde nenhuma notícia. Tudo o que acontece de mais importante aparece como notificação no seu celular e você não gasta absolutamente nada para ter o OneFootball. Mas o mais legal vem agora, com ele você pode assistir de graça aos jogos do Campeonato Alemão e Campeonato Francês, sim, sem gastar absolutamente nada. Curtiu, né? Então pega o link que está na descrição desse vídeo, baixa o OneFootball no seu celular, ele serve para qualquer modelo e comece a se divertir. Bora começar o vídeo com novidades nordestinas. Primeiro eu vou falar do Sport, que anunciou nesse sábado a renovação do contrato com o Thiago Neves. O vínculo terminaria nesse domingo. O Thiago teve um papel importante na manutenção do Sport na primeira divisão. Thiago Neves que foi ao Sport para ganhar muito menos do que em outros tempos. Fatura na casa dos 300 mil reais por mês e estendeu seu contrato até dezembro. Depois de 6 gols marcados na primeira divisão, ele foi o artilheiro do Sport ao lado do Iago Maidana. Dessa maneira, o Sport já garantiu a permanência do Thiago Neves, do técnico Jair Ventura e do volante Marcão. Quero falar também a respeito do Vitória, que deve anunciar nos próximos dias o atacante Walter, o Valtão, que vive seus últimos momentos com a camisa do Atlético Paranaense. O contrato termina nesse domingo. O Valtão não recebeu uma proposta para prorrogar esse vínculo com o Atlético Paranaense e estava em busca de clubes. E nesse sábado ele repostou uma matéria dando conta de que ele vai jogar no Vitória, ou seja, o próprio Walter já confirma que nos próximos dias será anunciado bom reforço para o Vitória, que vai seguir na Série B. Bora falar agora sobre Vasco da Gama com dois assuntos importantes. Vou começar falando sobre o técnico. Marcelo Cabo foi o escolhido e é o novo comandante do Vasco da Gama. Contei para vocês na manhã desse sábado que a dúvida dos dirigentes era entre o Pintado e o Marcelo Cabo. O Alexandre Pássaro, o diretor executivo de futebol do Vasco, preferia o Pintado, todos os outros dirigentes estavam inclinados a fechar com o Cabo. Cabo que foi campeão goiano no sábado à tarde, vencendo nos pênaltis o Goianésia. Ele dirigiu o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro, melhor campanha da história do Atlético, 13º lugar, mais o título do Campeonato Goianiense. E o próprio Marcelo Cabo já se despediu de forma oficial do Atlético, inclusive chorou na despedida. Contei para vocês nesse vídeo do sábado de manhã que o Marcelo Cabo tem uma relação, uma ligação com o Vasco da Gama. Até mostrei uma foto dele dos tempos de futsal. Ele e o filho dele formarão a nova comissão técnica do Vasco da Gama. Achei uma ótima escolha, bom treinador. Para completar, queria contar que o Vasco já afirmou que caso o pedido de impugnação da partida contra o Internacional no STJD não avance, vocês vão lembrar que o gol irregular do Rodrigo Dourado nasceu por conta de uma falha no árbitro de vídeo. A máquina, o VAR, não operou, não conseguiu traçar a linha e por conta disso o Vasco quer a impugnação da partida. Se não rolar e o Vasco dessa maneira não conseguir evitar o rebaixamento, vai jogar a Série B, mas vai exigir na justiça 100 milhões de reais de reparação. E vai cobrar essa grana da CBF e da empresa que cuida do VAR. Queria saber o que você acha sobre essa história. Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Bora falar agora sobre o Flamengo. Mesmo depois de um título extremamente importante, mais um campeonato brasileiro, a política rubro-negra outra vez causando distúrbios, ruídos, confusões.
A mais nova polêmica diz respeito à ausência de Marcos Braz na festa promovida pela CBF para comemorar, para festejar, para celebrar os melhores e também o campeão Flamengo. A CBF distribuiu apenas 2 convites por time, isso obviamente para dirigentes, e não se sabe ao certo por que os 2 representantes do Flamengo foram o presidente Rodolfo Landim e o Bruno Spindel, que é o diretor executivo de futebol rubro-negro. O Anselmo Góes, em sua coluna nesse sábado, contou que o Marcos Braz acabou sendo preterido da festa, mesmo sendo o vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele, na hierarquia do rubro-negro, está acima do Bruno Spindel. E a especulação que circula na Gávea é de que a decisão de colocar o Bruno Spindel e não o Marcos Braz partiu de pessoas próximas ao presidente Rodolfo Landim que não se dão bem com o Marcos Braz, entre elas, por exemplo, o BAP. Uma pena que o Flamengo, com toda a sua grandeza, com todo o seu gigantismo, mesmo no momento de celebração, se perca nessas pequenas picuinhas. E aí a gente não pode se esquecer que tem eleição no final do ano e a partir de agora esse ambiente político pode interferir no dia a dia do futebol. Só para completar, queria lembrar que o Marcos Braz é tricampeão brasileiro pelo Flamengo. Ele era o diretor em 2009, era o diretor em 2019 e novamente em 2020/2021. E o mais curioso é que nesses 3 títulos foram 3 técnicos diferentes, com grupos e contextos diferentes, o que só aumenta a importância das conquistas. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, que descartou de forma oficial Renato Gaúcho. Dá até para dizer que foi o Renato Gaúcho quem descartou o Atlético Mineiro. O treinador do Grêmio era o plano A de Rodrigo Caetano e dos investidores do Galo, mas o Renato Gaúcho começou a fazer uma série de exigências, não aceitou a proposta do Galo, que é superior à proposta que ele tem para ficar no Grêmio, e diante desse desacerto, o Atlético Mineiro decidiu desistir da contratação do Renato Gaúcho. O plano A partir de agora é Cuca, treinador que foi campeão da Libertadores com o próprio Atlético Mineiro em 2013, está livre no mercado desde que deixou o Santos há poucos dias. Conversei com o Cuca ao longo do sábado, perguntei como é que ele estava, se tinha alguma possibilidade de dirigir o Atlético Mineiro, e o Cuca saiu pela tangente. Ele contou uma coisa importante do dia a dia dele. Ele lembrou que a mãe e a filha estavam internadas. A filha acaba de deixar o hospital por causa da Covid. A mãe, que é cardíaca, também está com Covid, para piorar com febre, está hospitalizada. Até por isso o Cuca tem dedicado toda a sua atenção do mundo para a resolução desse enorme problema. O que deve acontecer em relação ao Atlético Mineiro? Está programada para terça-feira uma reunião entre o Cuca e os dirigentes do Atlético. Se o Cuca não voltar atrás em relação ao que foi combinado por telefone, será o novo comandante do Galo, num casamento que, para algumas pessoas, pode soar meio mal. Tem torcedor do Atlético rejeitando a possibilidade da volta do Cuca. Eu acho que seria uma baita sacada para os dois lados. Bom para o Cuca e bom também para o Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre o Palmeiras e mais especificamente sobre Leila Pereira, a próxima presidente do Palmeiras. Se alguém ainda tinha dúvida de que isso aconteceria, essa dúvida foi sanada nesse sábado, quando ocorreu a eleição para novos conselheiros. A Leila já era conselheira, ela havia sido eleita em 2017, inclusive com recorde de votos, na oportunidade de 248 votos. Mas, para que ela pudesse se candidatar à presidência do Palmeiras no fim desse ano, ela precisaria ser reeleita. Isso aconteceu nesse sábado com outro recorde de votos, 387 votos. Para completar, a chapa da Leila ainda foi a mais votada e emplacou 38 novos conselheiros. A chapa de oposição acabou emplacando 24 conselheiros e a segunda chapa da situação, encabeçada pelo marido da Leila Pereira, o José Roberto Lamáquia, conseguiu outros 14 conselheiros eleitos, o Lamáquia entre eles, ou seja, o casal Crefisa está garantido para mais 3 anos de mandato. Assim que a eleição acabou, a Leila foi perguntada a respeito do projeto de virar presidente e respondeu da seguinte maneira, abre aspas, sou a conselheira mais votada da história do Palmeiras e isso me enche de orgulho, uma mulher no meio do futebol com uma votação tão expressiva. Mas, sobre ser presidente, deixa eu comemorar primeiro, mas isso é um degrau para algo maior, fecha aspas. Ela não quis dar todos os detalhes, mas certamente será candidata à presidência. A única chance dela perder essa eleição seria se o Paulo Nobre concorresse. Se o Paulo nem se candidatou ao conselho, ele precisaria ser eleito conselheiro para participar da eleição para presidente. Como o Paulo ficou fora dessa disputa, agora a gente só precisa tentar entender quem será o candidato de oposição, mas com chances mínimas. Para não dizer zero, a Leila será presidente do Palmeiras. Só queria dar um detalhezinho importante. Como é que vai ficar a questão do patrocínio? Porque ela, se tornando presidente, ela vai ser também a dona da empresa que patrocina, que investe mais de 100 milhões de reais no Palmeiras.
Essa é uma questão que tem suscitado alguma dúvida. E eu já ouvi de pessoas próximas a Leila que a solução mais viável para esse problema seria que ela se licenciasse da presidência, tanto da Crefisa quanto da Faculdade das Américas. Durante o período em que ela estivesse licenciada, as empresas ficariam sob responsabilidade do seu marido, José Roberto Lamáquia, que teve papel fundamental na criação e na consolidação das empresas, nenhum movimento que vai causar distúrbio ou barulho em excesso. Mas Leila Pereira será a próxima presidente do Palmeiras. Estou curioso para saber que linha ela vai adotar em relação a investimentos. Se o patrocínio pode aumentar, se o Palmeiras vai ser o clube mais rico das Américas, enfim, coisas que a gente vai descobrir a partir de janeiro de 2021. Bora fechar o vídeo trazendo uma informação que contei com exclusividade lá no meu blog no Yahoo. Durante o sábado, as primeiras horas do sábado foram marcadas por uma dúvida do torcedor são paulino. Por que o Luan, o volante, que é titular absoluto do São Paulo, ficou de fora da primeira lista de inscritos no Campeonato Paulista? São Paulo divulgou uma lista com 25 atletas e essa relação não conta com o Luan, com o Trellis, com o Carneiro e também com o Valse. As ausências do Trellis, do Carneiro e do Valse, tudo bem. O Valse se recuperando de contusão, o Carneiro em fim de contrato e o Trellis fora dos planos. O Luan chamou bastante atenção, como eu disse. O Luan foi titular com o Fernando Diniz, foi titular com o Visoli e foi um dos caras responsáveis por arrumar o sistema defensivo do São Paulo. Começou a existir um enorme barulho nas redes sociais sobre esse assunto e aí fui checar com o pessoal do São Paulo e descobri que o tricolor decidiu não inscrever o Luan nesse primeiro momento porque tem propostas, no plural, pelo volante. E aí se inscrevesse o Luan e acabasse o vendendo, não poderia repor essa vaga. Então, por precaução, o Luan fica fora nesse primeiro momento. A grande pergunta que surgiu a partir dessa minha notícia é quais clubes interessados no Luan. Parti para um outro contato de uma pessoa próxima ao Luan e consegui descobrir que o Montpellier da França, que acaba de contratar o Tuller por empréstimo com opção de compra, junto ao Flamengo, é um dos interessados. Então o time francês, pequenino time francês, está de olho. Outra opção é o FC Cincinnati, time da Major League Soccer dos Estados Unidos, que acaba de gastar 13 milhões de dólares, podendo chegar a 15 na operação que comprou o Brenner. É bom que se diga que o Luan não vai chegar a esse preço, até porque é um primeiro volante de estatura baixa. Tudo isso pesa bastante. A expectativa no mercado é de que o Luan bem vendido possa valer entre 4 milhões de dólares e 4 milhões de euros. E o São Paulo, inclusive, já tem planos para essa grana. Caso consiga vender o Luan, vai utilizar boa parte desse recurso na contratação do Gabriel Neves. Tenho te contado aqui há vários dias. Eu fui o primeiro a falar sobre o interesse do São Paulo no volante uruguaio e contei recentemente que o São Paulo aumentou a expectativa em relação à contratação. As coisas têm caminhado bem com o Nacional. Repito, não há negociação fechada em relação ao Luan. Inclusive, se as coisas não andarem, ele pode até ser inscrito no Campeonato Paulista. Ouvi ao longo do sábado que se dependesse do Luan ele permaneceria no São Paulo, mas o tricolor está meio disposto a negociá-lo. Agora a gente precisa aguardar cenas dos próximos capítulos. Prometo voltar assim que tiver notícias sobre esse assunto. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? A gente se vê assim que surgirem mais notícias. Até lá, tchau, tchau!